Sejam muito bem-vindos ao podcast da TXM Methods, um bate-papo super descontraído sobre empreendedorismo, inovação e criatividade. Eu sou o Maca e vou ser mediador desse bate-papo aqui de hoje. E antes de a gente apresentar esse nosso convidado ilustre aqui, que veio de muito longe aqui de Florianópolis, eu gostaria de agradecer a algumas pessoas aí que estão fazendo parte aqui de toda a nossa estrutura, de toda a nossa equipe. O Léo está aqui, a Ecate está aqui também, Felipe também está aí com a gente. E pedir para você seguir a gente ali no nosso Instagram, @txm.methods, lá no LinkedIn. Procura pela gente lá em TXM Methods. E no YouTube a gente tem um canal super legal, que é o txm.business. Lá sempre tem um conteúdo bacana, sempre tem uma rede de conhecimento muito grande lá. Então, segue a gente nesses canais e não deixa de curtir, ativar o sininho, fazer aquela parada toda que você que está assistindo a gente sabe muito melhor do que eu. E agora sim, ele, o mago do branding, o mestre do Customer Experience, Patrick Veiga. Você que está em casa pode aplaudir ele aí. Patrick, prazer. Obrigado por ter aceito o nosso convite aí. Prazerzão, Maca. Então, é sempre muito bom conversar com o Maca, conversar com vocês da TXM, quem está assistindo, em todo o mundo, em todo o universo, Exatamente. como diz o Maca. Então, muito feliz de estar aqui e poder contribuir um pouquinho com algumas informações, com algum conhecimento que a gente tem durante aí a nossa estrada. E hoje vai ser um bate-papo legal, porque eu e o Patrick a gente se conhece só há uns 10 anos, né? Se não mais. Deve fazer um pouco mais até, né? Deve Um fazer bom mais de bocado 10 tempo anos aí que já. a gente se atura. Ô, Patrick, me diz quem é tu, de onde tu veio? Tu nasceu aqui em Floripa, né? Floripa, então sou um legítimo manezinho do continente, nascido na ilha, né? Porque não tinha maternidade no continente. Isso foi ali em 1500, mais ou menos, né? Isso, ali Cabral... chegou o Cabral ali, Isso. teve uma coisinha ou outra, depois veio eu, né? Então, nascido ali no continente, Capoeiras ali, nasci, cresci ali, não à toa torcedor do Figueirense, né? Ah, verdade. Jogador de futebol também. Jogador nem tanto, né? A gente tenta ali toda quinta-feira, mas sair algo de qualidade assim já é mais difícil. Mas tem um lancezinho ou outro que a gente pega assim na sorte, né? De 1000 horas, sai ali um takezinho para botar no Stories, né? Aí sai uma coisinha ou outra, mas nada muito magnífico, né? E o Patrick, falando em jogo de futebol, lembrei de um negócio agora que ele me falou que me marcou muito. Ele realizou um dos meus sonhos, que é jogar num estádio de futebol. Entrar no campo e jogar no estádio, né? Tu jogou no estádio Figueira. Sim, existe uma ação, né, do Figueirense para os sócios ali no final do ano, normalmente, que eles convidam alguns sócios, fazem alguns times, né, e separam e lá a gente joga dentro do estádio, né? E é um negócio, falando em experiência, em Customer Experience, né? É uma experiência marcante e que é algo relativamente simples para o clube fazer, né? Tu abre um dia ali, claro que tem alguma organização e tal, mas para a pessoa que está do outro lado é um negócio incrível que tu marca para a vida inteira, né? Ainda não saiu, já joguei 2 vezes, ainda não saiu o gol no Scarpelli, né? Mas já ele tá vindo. Mas só de estar ali e correr ali uns 3 minutos e já se sentir exausto já está valendo como experiência de vida. E para quem não sabe, você que não é aqui de Santa Catarina, Manezinho, carinhosamente, como a gente chama, quem nasceu em Floripa, né? Sim, o florianopolitano, né? Pode parecer, né, uma ofensa, mas para quem é um mora manezinho. aqui, tá acostumado e não é uma ofensa, né? Se orgulha de ser um manezinho daí. Exatamente. E aí tu foi fazer faculdade de design na UFSC, certo? Isso. Passei ali por... Tentei sistemas, tentei engenharia da computação. Tu foi para outra antes? Passei, mas não cheguei a fazer. Né? Entendi. Porque... Tu não cursou? Isso. Entendi. Porque, fora isso, né, assim como acontece com a maioria do pessoal que vai para o design, ou gosta muito de desenhar, ou gostava muito de Photoshop e esses softwares. Né? O meu caso não era o desenho, até hoje bonequinho palito ali é o máximo que sai. Às vezes tento copiar uma coisinha ou outra pro pequeno, né? Depois me apresentando ali o pai do Theo, né? Então, Exatamente. às vezes a gente tenta copiar uma coisinha ou outra ali para ele, para fazer
um agrado, mas de cabeça, assim, é difícil, não sai nada, né? Mas sempre fui muito curioso e lá desde o Photoshop 7, ou antes do Photoshop 7 tinha alguma coisa ali. E ali comecei a brincar, comecei a fazer montagens, né? Claro, aquelas coisas horríveis que a gente vê hoje tem vergonha, mas que lá na época era a sensação, né? E os amigos pediam para fazer as montagens e, enfim, tirar o servia olho ali. vermelho de foto, tirar a Exato. espinha de foto. Não, e ainda com as fotos, imagine, né? Lá em, sei lá, 90 e final 98, sei lá, onde começou a surgir as câmeras digitais, né, com 0,5 megapixel, que não tinha nem o visorzinho ainda, tinha que posicionar, bater a foto, correr lá para o outro lado, esperar e sabe-se lá o que saía, né? Então, as fotos já eram de ultra qualidade e as montagens, então, sensacionais, muito melhores, né? E isso acabou me levando pro design como curiosidade, né? E se especializar e fazer alguma coisa profissional mesmo, né? E ali eu me descobri, né? Muito com a parte, inicialmente, a parte gráfica, né? Eu imaginava que ia sair da faculdade para fazer cartazes e, sei lá, coisas do tipo, né? Trabalhar com impressos. Eu lembro que lá, quando era calor, o pessoal os professores perguntavam, né? Eu dizia que eu ia para essa área gráfica, área de impressos e tal. Mas ali na segunda fase, se eu não me engano, surgiu uma oportunidade no Logo, que era o laboratório da organização laboratório de orientação da Gênese Organizacional. Vou tomar um puxão de orelha do Salomão por causa desse esquecimento. Sorte que temos o Maca aqui. Estamos aí. E ali o foco sempre foi branding, né? Foi essa gestão da marca, foi como fazer a marca crescer e se posicionar no mercado. E ali eu descobri a minha verdadeira paixão dentro do design, né? Então, desenhar e ilustrar não era a minha praia. Mundo gráfico ali, a gente estava muito já nascendo o universo digital, então não me parecia ser um caminho de muito futuro, assim, embora ainda exista, né, bastante trabalho nessa área de material gráfico. Mas eu me apaixonei ali pelo branding e me apaixonei pela metodologia, que hoje dá nome à TXM, né? Lá no início era TXM Branding, que era a metodologia que a gente ajudou a construir, que ainda é utilizada lá dentro do meu escritório. A gente vai chegar nessa parte ainda. E antes de ser TXM era TVU. TVU. Think, View, Use. User, é isso aí. Então, ali me apaixonei e foi uma área que eu segui para o resto da minha carreira e sigo até hoje, né, trabalhando com branding. Que massa. E aí tu foi fazer especialização. A especialização tua não era gestão do design, né? Era UX Design. UX Design. Isso. E aí depois foi para o mestrado. Em experiência do usuário, onde eu me aproximei um pouco mais com essa área da experiência, né? Que também carrego até hoje, são as minhas duas paixões ali dentro do design. É o branding e a parte de UX, UI e CX, né? Que estão muito ligados, né? Sim, com certeza. Hoje, marca basicamente é a experiência, né? Porque qualquer ponto de contato que você tem com uma marca, seja ela física, seja ela digital, é uma experiência que você está vivenciando ali dentro, né? Então, está muito conectado, né? Esse X que está no UX, né? Que é o User Experience, está no CX, que é o Customer Experience, é a experiência do cliente. Eles estão muito conectados ao branding, né? Então, fiz a especialização e depois comecei o mestrado aí na área de gestão do design, mas também conectado ao branding, né? Então, lá no mestrado foi uma parte da TXM que foi a parte relacionada a naming, né? Como se cria nomes para marcas, como se criam nomes para produtos, qual o processo, como é que funciona, qual as melhores maneiras, e a gente fez vários testes, né, dentro do mercado, dentro da academia, testando se misturar as equipes era melhor, se juntar as equipes era melhor, se a panelinha é melhor do que uma equipe totalmente híbrida. E ali a gente foi descobrindo a melhor maneira de fazer um processo criativo relacionado ao naming, né? Então, hoje existe lá a metodologia, como na época do logo a gente gostava de falar sempre em construção, né? E continua, né? Sempre em construção. Então, um processo acaba sendo diferente do outro, a gente testa coisas novas, testa as novas abordagens e tá lá, né, o material para quem
quiser, Boa, existe lá dentro do repositório da Biblioteca Universitária da UFSC, tem lá a minha dissertação de mestrado com o processo de naming. E aí tu decidiu cometer a loucura de empreender. E chegou o Mood Lab. Exatamente. São duas loucuras ali que eu descobri na universidade, né? A primeira, a sementinha do lado acadêmico, né? Do lado científico, lado de docência, de dar aula, né? Foi uma coisa que eu não entrei pensando em dar aula, nunca foi meu objetivo. Se me perguntasse quando criança o que eu queria ser, a resposta não seria professor, talvez jogador de futebol, mas logo vi que não era o caminho, aqueles clássicos de polícia, bombeiro, que toda criança fala, mas professor não era não estava dentro desse né? rol. Não estava dentro ali da minha nuvem de tags. Mas, dentro da jornada e dentro do caminho ali, tive algumas oportunidades, sempre muito influenciado e apoiado, né, pelos professores ali. Até hoje a gente tem uma amizade muito legal com os professores da UFSC. O Salomão foi meu orientador. Então, dentro do próprio mestrado, a gente vai lá e dá aula sobre naming, vai lá e vê como é que faz, vai lá e bota a mão na massa. E aquilo ali acabou me cativando, né? Então, hoje eu me vejo, sim, como um professor, né? E aí, já dei aula na UFSC como substituto em 2 oportunidades, dou aula em cursos digitais, na parte de UX, já dei também na parte de interação, algumas pós, enfim. Hoje, se me perguntarem o que eu sou também professor, né? E não me vejo mais fora desse caminho, não me vejo mais fora do ambiente acadêmico, não dando aula, porque o que a gente está fazendo aqui, né? Quando compartilha conhecimento, quando consegue movimentar ali a cabeça que seja de 1, 2 pessoas, isso é muito mágico, né? E depois ouvir os feedbacks, né, do pessoal que vem e fala que, pô, aquela aula fez diferença na minha vida, aquela matéria, e quando você é lembrado, né, hoje eu não estou mais na UFSC como professor, mas ainda continuo sendo chamado para banca de TCC e convidado ali para formaturas, etc. E isso é muito cativante, assim, tu vê que tu fez, nem que seja uma pequena diferença, você fez diferença na vida daquelas pessoas, né? Então isso é muito mágico e hoje eu vejo como fazendo parte do meu propósito, né? São coisas que a gente descobre aí durante a nossa jornada. E a outra é o empreendedorismo, né? Então, esse aí já tinha uma vontade, né, de ter um negócio próprio, e durante a nossa jornada ali dentro do Logo surgiu essa oportunidade, né? Então, o Logo ele tinha como missão formar alunos para o mercado. E formar alunos para o mercado, ele tem um processo um pouco mais longo, né? Porque as pessoas estão ali para errar, no final das contas. Elas não estão ali para acertar de primeira, né? Elas estão ali para errar, elas estão ali para se formar, para se conhecer, para ver se aquela ali é a área que ela quer seguir na sua vida ou não. Então, o processo ele é um pouco mais longo. Quando você entra em uma empresa, um parceiro, e quer um projeto ali, ele tem que ter a noção de que aquilo ali vai demorar um pouco mais para chegar num nível mercadológico. E algumas empresas elas não têm, né, esse tempo, né? Precisam de algo um pouco mais rápido, um pouco mais ágil, e isso é normal, não é certo, não é errado, né? Então ali surge uma oportunidade de empresas que vêm trabalhando ou tentando buscar algum tipo de parceria com a universidade e não tinham essa capacidade ou esse tempo de espera para um trabalho um pouco mais profissional. Então a gente começa o nosso trabalho aproveitando desse nicho que existia ali de empresas que estão dentro do mercado. A gente cria o Mood Lab, trabalhando com a UAT, loja reconhecida aí nacionalmente, né? Que é aqui de Floripa, né? Aqui de Floripa, loja de presentes e tal, uma das maiores do Brasil. Deve estar espalhada aí, se não me engano, por todo o Brasil. Trabalhando com um viés um pouco mais de tendências. Então, a gente buscava oxigenar o time criativo
da UAT. Então a gente ia para as ruas, a gente ia observar, tirar foto, ia para shopping, ia para loja. O que está acontecendo ali dentro? Que estampas de repente podem virar um produto? O que está surgindo agora? O que está já em alta? Então toda aquela linha da moda, né? Desde os early adopters, né? Que são as pessoas que primeiro iniciam ali a mudança, até as pessoas que já estão vivenciando aquela moda, até aquelas pessoas que o negócio já está fora de moda, mas elas ainda estão utilizando. Né? Então, a gente observava esses três, ou toda essa cadeia, né, para trazer insights, para trazer oportunidades ali de negócios para o AT. Né? Então, viajava para a China, traziam os produtos, mas o que a gente vai estampar? E a gente participava um pouquinho desse processo de oxigenação. E dali para frente, a gente foi unindo os nossos conhecimentos, as nossas paixões, né? Então, trabalhando sempre com o branding, trabalhando com o UX, com o UI. Hoje, as nossas especialidades ali ficam muito nesse núcleo, né, de branding, UX e UI. Então, a gente trabalha bastante marca e posicionamento de marca e produtos digitais, né? A confecção de produtos digitais, ou redesign, ou transformação de experiência, usabilidade e tudo mais. E até em outro podcast a gente já falou sobre o user experience, sobre a experiência do cliente, e a gente sempre usa esses termos ali, UX, UI, CX. Tem como tu dar uma resumidinha, qual que é a diferença entre eles, da interface, da experiência customizada, do usuário prover experiência? Como é que fica essa diferenciação, assim? Sim, é uma dúvida que normalmente acontece, né? Até porque os termos vão surgindo, o X vai ficando, né? O X vai estando em todos eles e as dúvidas começam a aparecer, né? Mas o que é CX, CS, UX, e acaba tudo ficando um pouco misturado, né? Quando surgiu o termo, né? Até fazendo uma introdução antes, né? Quando se fala em experiência, parece que é um termo novo, né? Mas é um termo que vem de muitos anos atrás, né? Se for buscar lá a origem do termo UX, foi lá em 1990 com o Don Norman, né? Se for buscar o termo do CX, tá ali por 98 com o Joseph Pine, né? Então, 98, 90, são termos bastante antigos, né? E até tem uma historinha que eu sempre conto para introduzir, né? Quando fala a experiência é algo novo, né? E tem aquela historinha que a gente não vou saber se é verdade ou não, porque eu não estava lá, né? Mas até boto no livro que a gente está escrevendo juntos, que o seu Stanislavski, né? Que é um dos criadores lá do teatro de Moscou, diz que em certa ocasião ele manda uma mensagem para o rapaz da chapelaria dizendo que o teatro ele começa na chapelaria. E o que ele queria dizer com isso? Né? Na carta ele dizia que o teatro era a mágica, o teatro era o diferencial porque começava lá. Quando as pessoas chegavam na chapelaria, até um parênteses, né? Na chapelaria, antigamente, todo mundo usava cartola e tal, então quando você sentava no teatro, você não podia usar a cartola porque atrapalhava a pessoa que estava atrás. Então a chapelaria era onde se guardavam os chapéus, as cartolas, né? E ele disse que o principal diferencial do teatro era exatamente a chapelaria e o senhor que cuidava da chapelaria, porque ele recepcionava todas as pessoas que estariam presentes lá dentro do teatro, e ali morava o diferencial, né? E aí eu brinco, então ele já sabia o que era CX lá em 1890, 98, quando surgiu o teatro de Moscou, né? Pode ser que ele não soubesse no termo, mas essa visão de que o teatro não é só a peça que está rolando ali, né? Então tem tudo o que acontece nos bastidores, tem tudo o que acontece na organização, tem a recepção, tudo isso é experiência, né? Tudo isso forma a experiência. E então esse olhar mais amplo é onde trabalha o CX, né? Que seria a experiência do cliente, né? A experiência daquele consumidor. E o UX, quando Don Norman lá surge com o termo, e até tem um vídeo dele falando nesse sentido, ele cria o termo também nesse sentido, de ser a experiência do usuário, ou seja, a experiência de quem está vivenciando aquela compra ou aquele serviço, aquele produto,
de uma forma um pouco mais generalista. Com o passar dos tempos, acabou que o CX ficou com essa parte um pouco mais geral, entendendo toda a jornada, todos os pontos de contato, apoiado ali pelo design de serviço para saber o que vai acontecer no palco e o que vai acontecer no backstage, né, de toda a experiência. E o UX, ele acabou sendo um pouco mais conectado ao universo digital, então ao usuário utilizando mesmo o produto. Então eu vou entender como é que o Maca utiliza esse celular, como é que o Maca utiliza esse aplicativo, ou no mundo físico, né? Como é que eu vou utilizar determinado produto, como é que eu vou utilizar determinado artefato, né? Então, hoje, o UX ele fica um pouco mais centrado no objeto, no produto, e o CX ele fica um pouco mais amplo, né? Verificando toda a jornada. Então, vamos supor que eu tenho a jornada de um hotel, o CX ele vai cuidar de todos os pontos de contato, desde que você está planejando a sua viagem, a hora que você chega para fazer o check-in, a hora que você está sendo atendido na recepção, a hora que você vai no quarto, a hora que você sai do quarto. Ele mapeia toda aquela jornada, toda aquela experiência para fazer dela a melhor experiência possível para que você se torne cliente, né? Então, às vezes, existe até a diferenciação do consumidor para o cliente, sendo o cliente aquele que normalmente volta a fazer, ou ele tem um apego um pouco maior por aquela marca, né? Ele é recorrente. E o consumidor como sendo aquele que consome algo de alguma marca. Então, eu posso ser um consumidor da Ferrari, por exemplo, sem ter uma Ferrari, porque eu consumo, de repente, um e-book da Ferrari, eu consumo a rede social da Ferrari. Então, dentro dessa expectativa, o CX ele tenta fazer, ou tenta encantar, tenta engajar e fazer a melhor experiência possível para aquele cliente ou para aquele consumidor que se torne um cliente, seja recorrente. Pensei num hotel em Florianópolis, vou pensar naquele porque a experiência foi tão incrível que eu não tenho coragem de testar um outro hotel, né? E o UX, por exemplo, ele ficaria num aplicativo de check-in, num sistema interno da pessoa que está na recepção. Então, o UX ele trabalharia em pontos específicos dessa jornada, envolvendo o uso do sistema, tanto para o público interno quanto para o público externo, né? Não só o cliente faz parte do UX, né? Porque para um cliente ser bem atendido, para um cliente ter uma experiência interessante, eu preciso também que internamente isso funcione. Então, vamos supor que eu tenho um sistema interno lá para fazer o check-in do hotel. Se esse sistema não funcionar, ele vai refletir na experiência do meu cliente, né? Da pessoa que está chegando ali. Então, tudo isso tem que ser mapeado. Então, basicamente, resumindo, né, o CX cuidaria da experiência um pouco mais geral, o UX investigando, né, UX Research, não só interface, né, a gente tem dois termos, inclusive, UX, que seria a experiência do usuário, e UI, que seria a interface do usuário, né? Normalmente trabalham bastante próximos, mas com áreas diferentes. Então, o CX de forma um pouco mais geral e o UX em pontos específicos dessa jornada. Teve uma vez que eu sempre quando eu viajo, procuro ficar, quando eu viajo a trabalho, assim, na mesma rede de hotéis, né? E geralmente chego mais tarde assim, no hotel, porque eu trabalho o dia inteiro, aí vai dar aula, palestra à noite, aí chega 10 horas da noite, daquele jeito, né? E aí, uma vez eu cheguei num hotel dessa rede e o atendente falou para mim assim, não me lembro exatamente o que ele falou, mas eu lembro que ele falou, e tá aqui a sua água e o seu jantar a gente já reserva, pode ser? Quando eu estava fazendo check-in, e eu falei para ele, como é que tu sabe que eu quero uma água agora, né? E como é que tu sabe que eu vou jantar aqui? Daí ele falou, não, porque eu tenho aqui no meu sistema que sempre quando tu chega, tu já pede uma água na recepção e que depois de uns 10, 15 minutos já tem um pedido teu e geralmente é um filé parmegiana, que eu sou viciado, então geralmente já é um parmegiana. E eu falei, mas como é que tu sabe tudo isso? Não, tá tudo no meu sistema. Tu acha que esse tipo de experiência que aconteceu comigo, ele está muito relacionado com a conectividade, né? Então, o sistema está interligado. Não dá para o cara ter que digitar na mão ali, né? O Patrick pegou coisa, não sei o quê. Sim. Isso tem que ser meio automático, né?
Tu acha que isso, num cenário de indústria 5.0, até falando do livro que a gente está escrevendo junto, tu acha que isso reflete e ajuda muito a customização da experiência, ou tu acha que isso pode atrapalhar em algum sentido? Bom, quando a gente fala de dados, né, tudo pode ajudar e tudo pode atrapalhar, né? Mas com certeza hoje a gente tem muito mais capacidade de entender e customizar a jornada de cada um dos nossos clientes, né? Então, se eu tenho os dados, pode ser de um hotel, pode ser de um supermercado, eu sei o que aquela pessoa compra todo mês, eu sei aonde que ela passa, né, no supermercado, então eu consigo montar uma lógica de corredores que vai ajudar aquele meu cliente. Então, isso tudo é muito interessante, né? E hoje, porque antigamente, se tu for buscar 10, 20 anos atrás, onde a gente não tinha tantos recursos, a gente não tinha tanta conectividade, como tu falou, isso normalmente existia, mas estava na cabeça de uma pessoa, que era ou o dono, ou o cara da recepção. Alguém sabia, pô, lá vem o Maca, e o Maca ele vai pedir isso, vai pedir aquilo. É aquela história dos filmes e das séries, né, que tu vai sempre no mesmo restaurante, no mesmo bar, e quando tu chega lá, a galera já te conhece, já não precisa nem pedir, ele já te entrega, né? Então, isso existia antigamente, mas era muito mais difícil, né? Porque ficava na cabeça de alguém que era responsável. Se alguém saía, se desligava... Se alguém saía, levava com ele as informações do Maca e o Maca teria que ensinar novamente o novo atendente o que o Maca gostava, né? Hoje em dia é muito mais fácil, porque existem vários sistemas, existe essa conectividade, né? A gente sai do single channel, né? Que antigamente a gente tinha um canal de atendimento do cliente, e a gente passa para o Omnichannel, né, que é tudo está conectado. Então, se o Maca é atendido em Florianópolis, a gente sabe o que ele quer, o que ele consome. Se ele é atendido Recife e tem a mesma rede de hotéis, a gente sabe o que ele quer, ele sabe quantas vezes ele fez cada uma das coisas que estão ali. Então, isso é muito interessante porque tanto pessoal, tu consegue personalizar a jornada do Maca, quanto tu consegue trazer dados e informações que clusterizam o teu público, né? Então, o Maca ele é parecido do Patrick, porque o Patrick também chega lá e pede água e pede o jantar parecido. Então, tu consegue criar estratégias e criar ações de identificação de personas, né? E trazer uma jornada específica para cada tipo de persona. Então, de repente, se o Maca, eu identifico que ele faz parte das pessoas que, de repente, gostam de esportes, e o meu hotel lá ele tem uma quadra esportiva, algo do tipo, consigo fazer um convite pro Maca. Pô, venha participar do nosso, sei lá, campeonato interno de hóspedes, porque a gente sabe que você gosta de tênis, sei lá, pode ser que tenha respondido ali num questionáriozinho anterior, né, ou coisa do tipo. Então, você consegue personalizar a jornada por personas. E aí, pode ter uma outra pessoa que não gosta de esportes, mas que gosta de drinks. Pô, venha conhecer os nossos drinks, nós temos sei lá, um barman especialista, enfim. Tu consegue personalizar e essa conectividade é muito interessante, né? Para que tu consiga trazer a melhor jornada para cada uma das tuas pessoas, inclusive chamando ela pelo nome, né? Então, se tu já tem lá a reserva, tem lá a fotinho do Maca, ele chegou, eu posso dizer, daí, Maca, beleza? Né? Tu consegue se tornar um pouco mais humano de que, bom dia, senhor, boa tarde, senhor, o que você vai querer? Pô, é o Maca, ele está chegando ali e eu consigo trazer essa pessoalidade. Já vira amigo, já vira Sim, e tu acaba sendo surpreendido, né? Pô, sabe meu nome. Às vezes isso, do jeito, né? Pode ser ruim ou pode ser bom, né? Então, às vezes, pode trazer uma certa insegurança, né? O mundo dos dados, ele está muito nessa gangorra, né? De tu medir, ou da própria inteligência artificial, né? Quando a gente achou que o metaverso ia bombar, veio a inteligência artificial e passou de trator, assim, né? Agora não se fala mais em metaverso, né? Mas é muito nessa gangorra de que até que ponto isso é natural ou até que ponto isso começa a me assustar, né? Tá, o cara sabe meu nome, o que mais ele sabe de mim? Vai saber os meus segredos mais obscuros. Então, tudo precisa ser levado nessa gangorra, né? Nessa balança, para que as coisas sejam naturais e interessantes para aquela persona, para aquela jornada seja rica, né? E claro que a gente falando nesse nível de customização, às vezes as pessoas pensam,
pô, mas eu tô começando minha empresa agora, tô começando, eu não tenho esse nível. Mas tu deu um exemplo muito legal no começo do nosso bate-papo, que foi o exemplo do futebol, né? Às vezes não precisa ser uma experiência gigantesca, algo super grande. Pô, levar o sócio para dentro do estádio para jogar no campo, que é algo raro, Sim. né? O campo é sagrado ali, Uhum. já é uma baita experiência, assim. Que dica que tu daria para essa galera que tá começando a empreender agora, que está começando a brincar, a experimentar a experiência, assim? Como que eles podiam começar a trabalhar com essa experiência? Fugindo um pouco desse universo que trabalha com dados, que tem esse cruzamento, né? Mas algo menor, talvez um pouco mais caseiro, assim. Que dica que tu daria para essa galera que tá começando a trabalhar com experiência? Boa. Sempre que a gente fala de experiência, vem normalmente à mente mega experiências, né? Red Bull e campeonato de avião e negócio muito megalomaníaco, né? Mas a experiência, na verdade, o principal fator, o principal chave da experiência é que você conheça o seu público e você conheça a sua jornada. Então você saiba quais são os pontos de contato da sua jornada, e cada contato é um ponto de contato. Ou seja, se eu entrei no Instagram, como é que normalmente a gente compra um item, né? Hoje, diferente do passado, né? Você vai, conhece aquela marca, entra no Instagram para ver como é que ela tá, o que está acontecendo, vai buscar um review, pô, esse modelo de celular, como é que é? Então você vai, tudo isso é ponto de contato, né? E a experiência é um ponto que eu acho mágico, importante, assim, é que a experiência ela vai ocorrer. Você queira ou não, ela vai ocorrer. Se você planejar, é mais fácil que você consiga fazer uma experiência interessante para aquele cliente. Porque se eu te vendo esse copo com experiência ou sem experiência planejada, você vai tomar no copo, se o copo estiver vazando, enfim. A experiência ela acontece, ela é natural. Se você vivencia uma jornada, você está vivenciando experiência. Então, esse é o primeiro ponto. Planeje a sua experiência, conheça os seus pontos de contato e conheça as suas personas. E quando a gente fala de personas, também não necessariamente precisam ser Big Data, Data Lake, coisas do tipo. Às vezes você consegue fazer um formuláriozinho rápido no final do seu serviço ou no início do seu serviço, numa reunião inicial, pergunte algumas coisas, né? Veja o que ele gosta de fazer, veja se ele encaixa lá dentro de alguma das personas que você tem desenhado. E depois você vai pensando na experiência da sua jornada. Tem um exemplo que eu sempre dou em sala de aula, que é de um amigo, Giovanni Cazu, né? O pessoal de Floripa talvez conheça, é dono do Jardins, tem outros restaurantes e tal. E o que ele fez quando estava em obras lá, o Jardins, que fica lá no centro histórico de São José? Basicamente, ele precisava botar um tapume, porque é obra, então tu precisa botar o tapume. Mas ele não botou um tapume comum, tapume, sei lá, verde, azul, amarelo, de compensado, daquele que tu passa e tu já até atravessa, porque pode ser que caia uma pedra, um negócio, né? Ele botou pequenas mudinhas de temperos. Então tá relacionado ao negócio dele, provavelmente gastou o quê ali? 2, 3, 5 reais em cada uma daquelas mudinhas, botou elas todas expostas assim, e a pessoa podia passar ali e pegar aquela mudinha e levar. Então é uma experiência barata, uma experiência num ponto de contato, porque é um ponto de contato, as pessoas vão estar passando ali antes mesmo de tu estar funcionando. E essa é uma sacada interessante, né? Tu saca que tu tem um ponto que vai estar ali, que pode ser ruim, mas tu transforma numa experiência muito interessante. Então as pessoas passam ali, já gera uma certa curiosidade, tinha escrito Jardins embaixo, assim, de giz, se eu não me engano. E ali ele consegue toda uma matéria no Jornal do Almoço, que é o jornal talvez o mais famoso ali da região, de 2 minutos, falando sobre a ação que ele teve, falando da experiência diferenciada, perguntando para as pessoas o que elas achavam. Então era um dia chuvoso, o cara até comenta, né? Ah, legal, a chuva molha as plantinhas, a gente pega as plantinhas, pega uma pimenta, pega não sei o quê. Então ali é uma experiência que tu gasta muito pouco, mas tu surpreende. E aí o foco, o segredo da experiência memorável é pensar diferente, porque aquilo que acontece com tudo, você, ok, observa aquele tapume, beleza, mas ali na frente você nem ia lembrar que tem tapume, porque pro cérebro
quantidade de informação que ele precisa juntar, né? Então ele vai fazendo isso, ele vai pegando as informações, isso aqui não é interessante, joga fora. E tudo aquilo que marca é aquilo que é diferente, né? Se você pensar na sua viagem, o que marcou na viagem? Marcou que o atendente lá, o recepcionista, ele sabia o que tu ia pedir. Exato. Então isso é diferente, porque tu estava acostumado a chegar e a no hotel partir dali e que tu lembra da marca. Exatamente, aí tu vai fazendo a conexão com a marca, né? Então, muito do segredo da experiência é o diferente, né? É o pensar diferente. Mas nem sempre pensar diferente é pensar em algo megalomaníaco ou algo muito caro. Você consegue pensar em pequenas atitudes que transformam em grandes experiências, né? E até financeiramente isso pode ser muito bom. Às vezes as pessoas pensam que, não vou investir em experiência porque é um pouco caro, mas acho que pelo contrário, né, Patrick? Eu acho que isso aí pode ajudar a economizar. Pô, se tu tem mapeado aí que o Patrick, ele sempre chega no hotel tal hora e pede tal comida, pô, é isso aí que tem que ter no cardápio. Né? Exato, é isso que tem que estar, de repente, pronto ali na cozinha. Ó, pessoal, a gente tem que ter o frango à parmegiana. E eu sei que o Maca vai vir daqui a 2 semanas, então o frango tem que estar pronto, porque o Maca vai chegar Eu não preciso ter o arroz com feijão, eu não preciso ter a costela assada. Sim, eu tenho que ter isso aqui. Exatamente. E aí, quando tu consegue mapear tudo, tu consegue fazer essa jornada e financeiramente vai te dar um resultado muito melhor. Sim, não sei, todo mundo já deve ter vivenciado esse problema, né? Tu chega no restaurante, olha o cardápio, pede uma coisa, esse eu não vou ter. Isso dá uma raiva. Então, isso dentro da experiência, né? A experiência, a gente fala, existe uma regra, né? Que foi criada, se eu não me engano, pelo Joseph Pine, que ele fala dos picos e fins. A tua experiência, ela não é uma média, ou seja, houve coisa boa, houve coisa ruim, houve boa. No final das contas, você faz uma média e decide como é que foi a sua experiência. Normalmente, são 2 pontos principais que vão guiar a tua percepção sobre aquela experiência. O pico, ou que pode ser um pico positivo ou um pico negativo, ou seja, uma coisa que foi muito massa, uma coisa que foi muito ruim, e o final. O final, fala-se que o último quinto da experiência, ele tem 4 vezes mais força de mudar a tua percepção frente àquela experiência. Então, esses picos, quando tu chega no restaurante, dá uma olhada no cardápio, acha aquele negócio que é esse, é o que me encantou, é o que eu quero comer e não tem, pico já vai lá embaixo, né? Tipo, vou ter que arranjar outra coisa. E às vezes acontece seguido, né? Ok, não vou nesse, mas eu vou nesse segundo também. Esse aí hoje também faltou o limão, que era essencial. Então, isso vai jogando esse pico mais para baixo, né? Então, dentro desse investimento em experiência ali, sempre prestar atenção. De repente, se eu tenho a noção de que eu não tenho no cardápio, eu faço um cardápio digital. Exato. Pode ser no PowerPoint, não precisa ser um sistema que vai calcular o que eu tenho de algo que tu possa atualizar rápido. Que tem esse controle de estoque, coisa do tipo. Não, pode fazer no PowerPoint, mas tu simplesmente apaga aquilo ali, ou apaga aquele slide, você mostra num tablet, mostra no celular, num QR Code, que hoje é muito comum. Faz o QR Code, ele vai abrir o PowerPoint lá, e porque se a pessoa não sabe que tem, é igual criança com doce, né? É difícil não dar doce para criança até os 2 anos. Mas se a criança não sabe, ela não conhece doce, ela nunca comeu doce, ela não vai sentir falta, porque ela não sabe que existe. Então, é a mesma coisa. Se você chega lá no restaurante e não sabe que tem, você não vai sentir falta. A menos que, claro, você seja assíduo e aí conheça. Mas se você é assíduo, o dono também provavelmente te conhece. E aí, a chance de você dar um desconto, porque, eu sempre vim aqui e comi aquele prato. Hoje não tinha, beleza. Eu conheço o dono, eu sei que aconteceu alguma coisa, né? Mas então, essa previsibilidade que a experiência traz é algo que pode, inclusive, economizar. Ou, às vezes, o cara fica muito frustrado e vai embora, não sei, né? Então, isso é um ponto que chama atenção, né? Você pode utilizar a experiência como um fator financeiro, que vai te trazer, porque se tu encanta, provavelmente tu vai gostar. E tu consegue ter uma previsibilidade ali do que tu precisa ter, de como é que precisa ser o que a gente chama de backstage, né? O que acontece por trás do palco ou do show, né? A gente pode... O restaurante, a gente pode, né, trabalhar como se ele fosse um show. O que acontece no show?
o garçom vem até você, te atende, tem todo aquele ambiente, tem o ar-condicionado, você está ligado, se não está, se está muito frio, se está muito quente, tudo faz parte da experiência, né? E por trás, pelo backstage, o que acontece? Acontece o sistema que vai anotar o seu pedido, acontece o sistema que vai para a cozinha, a cozinha em si, todos os itens que fazem parte daquele preparo, então tudo isso faz parte do backstage, que precisa estar organizado para entregar uma experiência para quem chega ali e que às vezes não tem nem noção do que acontece por trás, né? Mas ele quer vivenciar aquele momento, aquela jornada, ele quer chegar e ser interessante. Então, isso é uma coisa que a gente, depois que você começa a notar, você começa a perceber, né? Pô, legal, fui bem tratado aqui, isso aqui é interessante. Esses dias eu cheguei no supermercado e até tirei foto, acabei não postando, mas tinha lá laranjas, maçãs, bananas, para quem é do TXM vai entender a conexão. Mas nas laranjas, as laranjas estavam todas elas com um X. Todas elas. E aí eu não cheguei a perguntar por quê, mas eu olhei aquilo. Quem é que vai escolher essa laranja que tem um X? Porque normalmente quando tem um X quer dizer que não está boa. Exato, mas elas estavam expostas numa piramidezinha assim bonita e tal. Talvez por isso a piramidezinha ainda estava inteira, porque quem é que vai pegar a laranja que está com um X? Mas são coisas que influenciam ali na tua percepção, na tua experiência. Eu devia ter ido perguntar para alguém, mas eu estava com pressa e acabou não dando tempo, né? Mas por que as laranjas tinham X? Porque talvez é uma marcação feita por alguma máquina ou coisa do tipo e tal. Mas coisas pequenas que acabam influenciando na percepção, né, na tua jornada ali como um todo. Gera uma estranheza. Deve estar até hoje as laranjas lá. Deve estar lá empilhadinha com os X, ninguém deve ter pego. E essas experiências também, elas mudam. O que funciona para um restaurante não vai funcionar para o outro, né? Eu lembro uma vez eu estava num restaurante em Lisboa, super tradicional, que o Salomão me levou uma vez, daí eu fui com a minha família e falei, não, preciso levar vocês lá, é super tradicional, Tico Tico o nome do restaurante. E aí a gente sentou com a minha família, tava a Gabi, a mãe da Gabi, a avó da Gabi, a minha mãe também estava. E aí eu pedi um vinho ali para o cara, escolhi um vinho branco para combinar um restaurante de frutos do mar, assim, um vinho branco, tal, super legal. E aí, na hora do garçom servir, ele botou na taça e era um vinho tinto. E aí eu falei para ele, cara, acho que tu pegou o vinho errado. Daí ele olhou assim, agora vai este mesmo. E continuou botando. E eu não fiquei nem um pouco ofendido, eu ri, todo mundo riu. E depois voltamos outras vezes lá ainda. Mas se fosse em um outro restaurante, eu acho que eu ficaria muito decepcionado. Mas eu acho que por aquele restaurante ser super tradicional e ter essa linguagem, eu ri, achei divertidíssimo aquilo, tomei o vinho. Então, tu acha que essa relação da experiência com o DNA do lugar, com a essência, ela é benéfica para a construção da própria experiência? Sim, com certeza, né? Então, hoje as pessoas, e aí conectando com o universo do branding, né? Hoje as pessoas seguem marcas que fazem sentido para elas, né? Então, você foi lá no restaurante porque fazia sentido. Tu gostou do ambiente, tu gostou do local, da comunicação, como as pessoas serviam, né? E esse é muito do que o branding tenta fazer, né? Conectar você à marca. E aí as pessoas, mas como é que eu faço isso? Né? A forma talvez mais fácil é pense na sua marca como se ela fosse uma pessoa. Se a sua marca fosse uma pessoa, como é que ela seria? Como é que ela se comportaria? O que ela gostaria de fazer? Como é que ela trataria os seus convidados? Né? Porque costumo dizer, né, que mais difícil do que ser autêntico é você dizer que é autêntico. Porque se você é autêntico e, na verdade, não é, aquilo ali causa uma frustração. Então, é melhor nem dizer que é autêntico. Boa. Mas, se você realmente é autêntico, você não vai precisar dizer que é autêntico. Porque as pessoas reconhecem aquilo ali. Pô, aquele é o Maca, eu conheço o Maca, aquele é o Maca em qualquer lugar do mundo. Porque eu sei que o Maca, eu sei como é que ele é, sei as características, isso funciona para todas as marcas, né? Claro. Isso, inclusive, é uma força. Quando tu vai eu já vi uma palestra tua que tu fala, chego no aeroporto, eu vou aonde? Vou no Starbucks. Sempre. Então, o que tu busca? Tu busca a autenticidade do Starbucks. Tu não está buscando um commodity, o café mais barato. Tu está buscando aquela experiência, tu está buscando aquilo que foi construído para te entregar como uma experiência, né? Então, isso é muito da conexão, e por isso que o branding, UX, CX acabam estando muito conectados, né? Porque cada um entrega uma pontinha
dessa experiência mágica, dessa experiência encantadora de marcas. Teve uma coisa que tu chamou atenção na história que tu contou ali do vinho errado, que tu contou, o cara serviu errado, disse que agora vai com esse aqui mesmo, vai tomar esse pronto. Que dentro da experiência também tem um conceito que a gente fala que a experiência encantadora, ela deixa até o ruim bom. Ela transforma o ruim em bom, ou seja, os picos negativos lá que pode ter acontecido, e acontece em qualquer experiência, acontece em qualquer jornada, eles são suavizados quando a tua experiência foi muito positiva. Então, tu acaba esquecendo das coisas ruins, né? Acho que o Marcos Piangers também teve algum podcast nesse sentido, que ele falou, compre experiências, porque quando você comprou o iPhone, aquele iPhone já está estragando. A partir do momento que você tirou da caixa, está estragando. Se você vai viajar, a viagem pode ter sido um lixo. Pode ter dado tudo errado, perdeu o ônibus, perdeu o avião, perdeu não sei o quê. Mas daqui a, sei lá, você chegou e daqui a 2, 3 meses você vai estar contando aquela história como uma experiência diferenciada que você teve na sua vida. Então, no fim das contas valeu a pena. Passei perrengue, mas foi legal, porque eu tive que conhecer uma outra rua que eu nem ia passar se eu não tivesse passado por aquele perrengue. Então, você começa a buscar as coisas positivas, mesmo que a média talvez fosse negativa, a experiência foi tão diferenciada, você estava num local diferente, você conheceu coisas diferentes, você passou por um perrengue num local diferenciado que você estava, então acaba suavizando. O cérebro ele tem esse mecanismo, né? Ele não quer guardar coisas negativas, ele quer guardar coisas positivas. E quando você tem uma coisa positiva que consegue suavizar a tua jornada, por mais que tenha acontecido uma coisinha ou outra, cheguei lá no hotel e não tinha a toalha no banheiro, eu tive que pedir para a recepção para mandar uma toalha. É uma coisa ruim, não tomei banho aquela hora que eu queria, tive que esperar uns 10 minutos, mas o hotel ele era confortável, tinha internet boa, né? Internet hoje para hotéis é mais importante do que a cama. Tem uma cama ruim, mas tem uma internet que funciona. E ali tu esquece, nem lembro que não tinha toalha, porque o hotel, eu gosto muito dos hotéis porque eles, assim como museu, ele consegue mexer com várias, né, um conglomerado de experiências. das tuas experiências, dos teus sentidos, né? E hoje até como curiosidade, né, a gente acaba utilizando como experiência mais a visão. Basicamente, tu faz um logo bonito, tu faz um cartão, tu faz um cartaz, tu faz um fundinho colorido aqui. A gente está trabalhando com a visão. E aí, como curiosidade, né, a gente tem 3 receptores de cor na visão, o vermelho, o azul, o RGB. E com isso a gente mistura as cores, né? Se eu não me engano, no olfato são coisa de 42... no paladar são 5... o azedo, doce, salgado e tal. São 5 e ali, dentro das papilas gustativas, tem alguns tipos. Chega perto de 42, se eu não me engano. Acho que eu li algo nesse sentido em uma pesquisa da Unicamp. E no olfato, são 400 tipos de receptores olfativos. Ou seja, imagina esses 400 tipos misturados, quanta possibilidade de cheiro que tu consegue ter. E diz também que a parte do cérebro que está ligada ao olfato, ela fica próxima da memória, então por isso que quando tu chega na casa da avó e sente aquele cheirinho, ou tu sente em outro lugar, tem um cheirinho aqui da casa da avó, ou tem o cheiro da comida da mãe, ou tem o cheiro, sei lá, da namorada, tô viajando aqui, senti o cheirinho da Aline, que massa, isso traz um aconchego, traz uma lembrança, né? Então, isso é muito mágico e é se tu for ver, um dos sentidos menos trabalhados dentro da experiência, né? Hoje já tem algumas marcas que trabalham bem esse sentido, né? Tem a Farm, tem Bad Cat, tem a M. Martin, que são lojas, tu entra no shopping, até uma história curiosa, né? Um dia a Aline, que é a minha esposa, ela estava no shopping, eu queria encontrar ela falou, eu tô na Melissa. Tá, mas onde diabos é a Melissa, né? Vamos procurar. E aí eu, meio cachorro assim, opa, tô perto, tô chegando lá. E fui meio farejando a Melissa, assim. Aí virou um desafio, né? Eu vou achar a Melissa só pelo cheiro, não vou perguntar pra ninguém. E achei a Melissa pelo cheiro. Então, é um negócio que tu sente e tu já conecta com a marca, né?
E normalmente, ainda hoje, a gente vê as marcas principalmente conectadas ao visual, né? Claro, não que a gente precise esquecer o visual e trabalhe só o olfativo, né? Mas trabalhar, quanto mais sentidos tu consegue misturar, maior facilidade de conexão com a memória você vai ter, de tornar aquilo memorável e de ter a sua marca reconhecida por um cheiro, por uma cor, por um gosto. Nossa. Então, quando tu vai no Starbucks, tu busca o gosto do Claro, Starbucks. claro. Ah, mas tem gente, né, os especialistas de café, mas não é o melhor café do universo. Ok, mas eu não estou lá para sentir o gosto do melhor café do universo. Eu quero o gosto do Starbucks. Exato. Eu quero sentar ali e sentir gosto de Starbucks. Exato. Eu não quero sentir o gosto do melhor café do universo, né? Então, isso muito... As conexões que vão formando a experiência. Né? E não é à toa que um dos produtos mais vendidos da M. Martin, se não o produto mais vendido, é o cheirinho, né? E as pessoas não falam o cheirinho bambu. Não, é o cheirinho da M. Martin. Exato. Né? Eu quero o cheirinho da M. Martin. Eu quero o cheirinho da M. Martin. O Patrick, tu começou a empreender muito cedo, né? Foi com quantos anos? 25? Mais ou menos, assim. Aí pegou em matemática, a pessoa da humanas fica com um pouco de dificuldade. Mas foi em 2016, foi quando eu estava terminando a faculdade, começando o mestrado, então provavelmente foi por ali, 20 e alguma coisa. Depois eu boto lá nos comentários do chat quantos anos eu tinha, que daí eu pego a calculadora e faço a conta aqui. E que dica tu daria para essa galera que está começando a empreender agora? É o famoso TBC, né? Quem conhece o Salomão já deve ter ouvido falar da metodologia ultra mega infalível que é o TBC, que é o tira a bunda da cadeira. Faça acontecer. Exatamente. Você vai errar muito. Isso é normal, isso faz parte do processo. Tem aquela lenda, né? Você precisa, sei lá, falir 2, 3, 4, 5, não sei quantos é o número mágico de empresas até que consiga fazer uma dar certo. Não vai ser fácil. O nosso corpo ele busca estar em estabilidade. Então, ele vai, a qualquer dificuldade, ele vai estar ali tentando. Não, desiste disso aí, vai buscar lá um CLT, para de se incomodar, deixa que alguém se incomode e o teu salário lá cai todo mês e tu não se incomoda, né? Então, a palavra é resiliência. Você vai tentar se derrubar, você vai achar que você talvez não é bom o suficiente para entregar, vão acontecer percalços no caminho, o interessante é que você foque em resolver esses problemas e entregar aquilo que você gostaria, né? Pode ser que você não entregue, não consiga entregar, dê um problema de, sei lá, datas, mas eu vou pegar isso aqui, eu vou resolver e vou entregar da melhor maneira possível, com a excelência que eu gostaria de entregar. Então, a jornada ela vai ter pontos ou picos, né? Já que a gente falou dos picos difíceis, talvez vão ser mais difíceis do que os bons, mas quando acontecem os bons, a realização assim é muito grande, né? Você saber que, você está atendendo uma empresa de nível nacional, você conseguiu vender um produto, você conseguiu mexer com uma pessoa, né? Então, às vezes, o pequeno empreendedor lá, ele não vai, de repente, vender um artesanato para uma grande empresa, mas, se ele vende para uma pessoa e aquela pessoa guarda aquele artesanato e aquilo ali transmite uma mensagem para ela, uma lembrança de uma viagem, uma lembrança de um parente ou de alguém querido que deu aquilo como presente, aquilo ali já faz diferença, né? Aquilo ali já devia fazer a diferença, né? Então, resiliência é a palavra. Você vai passar perrengues, mas depois que você tem essa sementinha plantada ali dentro, é difícil você se acostumar com o normal, né? Não, vou ficar de boa aqui, tranquilo e não vou fazer mais nada. Mas resiliência para continuar, para crescer, para mudar, para desapegar às vezes. Então, quase todo empreendedor fala que a sua primeira empresa é como se fosse um primeiro filho, né? E o Orozco, né, da Exact Sale, ele fala, né, tive a primeira empresa lá e foi difícil demais largar dela. Mas se ele não tivesse largado dela, talvez ele não tivesse hoje com a Exact Sales, com o sucesso que com o potencial que tem, né, dentro do mercado. Então, é a resiliência, é o dia após dia, é o TBC, tira a bunda da cadeira, faz acontecer, corre atrás, porque no final das contas, lá na nossa média da jornada, lá é um negócio que é gratificante. Assim.
Que massa. Turma, para quem quer falar mais com o Patrick, qual é o teu Instagram, Patrick? Fala pra gente. Instagram é Patrick M. Veiga, o Instagram do Mood é Moodlab Design e o site moodlabdesign.com.br. Tem lá o LinkedIn, Patrick Veiga também. Qualquer rede social, qualquer contato é válido. Mandem por onde conseguirem e eu vou com certeza aí responder o mais rápido possível. Muito bom. A palavra que o Patrick deixou foi resiliência. Não se esqueçam disso, vocês estão começando um negócio aí, estão começando a empreender, ou que já tem um negócio, ou está numa transição de carreira. Muito importante se adaptar às situações, conseguir resolver os problemas. Patrick, obrigado demais por ter aceito o nosso convite aí, tá? Tudo que tu precisar, a gente está sempre à tua disposição aí. E você de casa, não esqueça de seguir o Patrick aí nas redes sociais. Patrick, uma mensagenzinha final? Bora empreender, bora participar dos programas da Nascer, Co-Creation, acompanha a TXM Methods aí, a gente está sempre apoiando e plantando essa sementinha do empreendedorismo aí na maior parte que a gente consegue, né, de corações e cabeças aí. Quanto mais sementinhas a gente plantar, melhor para o nosso Brasil, para o nosso estado, para o nosso ecossistema de inovação dentro aí do universo. Muito bom. Agradecer também a Aline e o Theo por deixarem o Patrick vir, né? Teve que pedir autorização ali, né? Sim, por escrito, papel timbrado. Exato. Turma, muito obrigado. Aproveite esse conteúdo aí. Não esquece de seguir a gente lá no nosso Instagram, no YouTube, no LinkedIn. Nosso Instagram é txm.methods. Deixa a tua pergunta lá, o Patrick responde também. E acompanhe os próximos conteúdos. Eu sou o Maca. Fiquem bem. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.